a você que continue conosco, porque Deus irá falar ao nosso coração como Ele nunca falou. Diga amém. Hoje vai ser uma noite especial para mim e para você. Rezemos juntos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha, sermos filhos de Deus. Que maravilha.
Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui trocando o violão. Trocamos já a bateria do violão, mas é o lado técnico que temos aí. Seja bem-vindo, Nazaré Solone, Dani, Cícero, Luciana, Tarles, Larissa, Michélia, Delma, Adriana, Doca Soares, Michélia, Ludmila, Isa, Leonardo, Marivaldo, Salvador Júnior, Dona Lourdes, um cheiro, meu amor, Fabiana, Gracinha e Lourdes. O som do violão está muito alto. Trocamos agora do violão. Testa aí, seu Bosco. Vamos lá? Como é que tá o som agora? Canta aí, seu Bosco. Manda mensagem. Enquanto isso, estamos testando. Eu peço a vocês que nos informem. O Senhor é rei, O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está, está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando vacilar eu não temerei, quando vacilar eu não temerei, oh não, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar eu não temerei, oh não, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Amém? Dá uma respirada agora, meu irmão, minha irmã. Se você puder rezar uma Ave Maria aí, reza bem listinho para nos ajudar aqui. Amém? Vamos preparando o nosso espírito. Vamos relaxando, porque como a irmã falou no início, se você relaxar, meu irmão, se você se entregar, minha irmã, você vai se surpreender hoje, amém? Você vai receber a graça que você deseja hoje, amém? Você vai, meu irmão e minha irmã, ter uma experiência diferente com o Senhor Jesus, amém? Você vai, meu irmão e minha irmã, se deixar levar, se deixar conduzir verdadeiramente, porque se faz necessário, amado e amada, se faz necessário que nós nos entreguemos verdadeiramente, sem reservas, ao Espírito Santo de Deus, amém? Vai preparando o teu coração neste momento. Fecha teus olhos nesse momento. Fecha teus olhos e vai fazendo, vai clamando ao Senhor. Vai clamando com tuas palavras nesse momento os teus desejos. Coloca na presença do Senhor neste momento os teus desejos, as tuas necessidades. E vai dizendo assim: Espírito Santo de Deus, vem na minha fraqueza. Vem, Espírito Santo de Deus, vem ao meu encontro nessa tribulação, nesse problema. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa doença. Vem, Espírito Santo de Deus, me confortar, me consolar. Vem, Espírito Santo de Deus, me converter. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra em mim, Espírito Santo de Deus, esse fogo abrasador, para me libertar da
das amarras, para me libertar de tudo aquilo que me prende a este mundo, para me libertar de tudo aquilo que ainda faço, que agrada a minha carne e não o teu Espírito. Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus, sopra, sopra sobre nós. Espírito Santo, repousa, repousa, Espírito. Espírito Santo, repousa. Vai cantando. Espírito Santo, repousa. Repousa, Espírito. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, nossos corações. Espírito Santo, repousa sobre nós. Deixe o Espírito Santo repousar sobre você neste momento. Deixe o Espírito Santo te curar, te libertar, te converter. Espírito Santo, repousa, repousa, Espírito Santo, repousa sobre nós. Repousa, Espírito Santo, nas nossas faltas. Repousa, Espírito Santo, vem curar, Espírito Santo, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede ainda de nos entregarmos mais a Ti, Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, deseja uma experiência diferente nessa noite do Espírito Santo de Deus. Deixa Ele vir curar, deixa Ele vir libertar. Deixa Ele vir te curar e libertar. Espírito
santa de Cristo. Cruz santa de Cristo. Seja minha luz. Seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu próprio veneno. 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 Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, que sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem muita gente que não gosta de falar sobre esse tema, sobre o pecado, porque toca na ferida, né? Mas deixa eu dizer para você, quando Deus toca na ferida é porque Ele quer colocar um bálsamo de cura. Se Deus toca na ferida hoje, é porque dele virá a libertação. Eu quero dizer para você que não gosta de falar sobre pecado e salvação, que hoje Deus vai mudar a sua consciência. Começar a mudar na sua mentalidade e, em consequência dessa mudança de mentalidade, vai mudar também as suas atitudes. Diga, ô glória! Já é uma profecia. Abrace, confie. Nós vamos pegar a nossa Bíblia na primeira carta de São João, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Diz assim: Meus filhinhos, eu lhe escrevo tais coisas para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecou, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Para sabermos se conhecemos a Deus, basta ver se cumprimos os seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. Eu vou repetir. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Por outro lado, o amor de Deus se realiza de fato em quem observa a palavra de Deus. É assim que conhecemos se estamos com Ele. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Quem diz que está com Deus deve comportar-se como Jesus se comportou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente já sabe, vou agora só dar uma pincelada de que o pecado ele entrou na humanidade na queda do homem. A gente pode ver isso. A gente pode ver isso lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o diabo ele entrou no relacionamento perfeito de Adão e Eva com Deus. E a partir daí, todas as faculdades do homem, ela teve a inclinação para o mal, inclusive os seus desejos, as suas decisões, as suas vontades. Todas elas estão inclinadas para o mal. E a gente deve saber que o pecado é o que nos tira da comunhão com Deus. O pecado, ele nos afasta dessa graça santificante. E esse estado de graça santificante, ele precisa ser recuperado mediante o arrependimento e mediante o perdão de Deus para conosco.
dotados de liberdade. Então, nós temos a opção para escolher entre o bem e o mal. E essas nossas escolhas, dependendo da nossa escolha, nós temos consequências, claro. Toda escolha que fazemos, depois dela há consequências positivas ou consequências negativas. Então é essa liberdade que nos faz pecar, como nós falamos no ato de contrição, por minha culpa, minha tão grande culpa. Veja que lá em Gênesis a maçã, ela não foi sozinha para a boca de Eva. Eva precisou querer. Ela quis e colocou. Para dizer para nós de que nós temos esse poder de escolha pela liberdade nos dada por Deus. Nós podemos escolher aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. São João da Cruz, ele nos fala de que o pecado ele tem 3 níveis. Ele diz que o pecado ele é primeiro concebido aqui na nossa cabeça, depois ele é consentido no nosso coração e só depois ele é executado. Portanto, quando nós começamos a fantasiar na nossa cabeça, é o momento de renunciar. Quando as fantasias eróticas, quando o planejamento errado começa na nossa cabeça, nós precisamos renunciar para que isso não seja concebido no coração. Porque uma vez esses maus pensamentos sendo concebidos no coração, é um pulo para que possa ser executado. Então, amados irmãos, vamos perceber que se está na nossa mente, nós temos o poder de optar. Eu vou permitir que ele caia para o coração para que eu execute, ou quando ele está aqui na minha mente, concebido na minha mente, eu vou renunciar e vou pedir forças ao Espírito Santo para não cair em tentação. O ensinamento para nós é aquele bem antigo que nós já sabemos, mas que vale a pena reprisar. Foge do pecado como se foge da serpente. Foge do pecado como se foge da serpente. E aí você pode pensar assim, mas como é que eu posso fugir do pecado? E eu vou dizer coisas bem simples, que através delas nós podemos fugir do pecado. Por exemplo, se eu sei que ver televisão após meia-noite, se eu sei que eu ver certos filmes ou certas séries, que é o que está na moda agora, são séries, né? Vai dar BO na minha vida, então eu preciso desligar a televisão. Eu preciso me desconectar da internet. Se eu sei que eu estou sozinha em um lugar com meu namorado à meia luz, que o local é propício para que eu me entregue às fraquezas humanas, então eu preciso dar boa noite, tchau, tchau e até amanhã. E ir-se embora. Se eu sei que trocando mensagens pelo WhatsApp com aquela pessoa vai me levar ao adultério, eu tenho que bloquear. Eu tenho que bloquear porque eu preciso fugir das oportunidades de pecado. E se essas oportunidades você sabe que vai te fazer cair, você precisa dizer não. Você precisa fugir dela como se foge da serpente.
São João da Cruz, ele nos diz também que o nosso terceiro inimigo somos nós mesmos. Isso é bem forte, mais forte que a morte. O nosso terceiro pecado somos nós mesmos. Temos o pecado mundo, temos o pecado demônio. Aliás, temos o inimigo, o mundo, temos o inimigo, o demônio, e temos outro inimigo que somos nós mesmos. E para vencer esse inimigo, que somos nós mesmos, segundo João da Cruz, nós precisamos passar por algumas coisas. E entre elas, eu vou frisar duas aqui. A primeira delas é ter o desejo de imitar Jesus. Eu preciso olhar para Jesus como o exemplo pelo qual eu devo ser seguido. Eu preciso olhar para Jesus e seguir o exemplo de Jesus, para que eu possa chegar no estado que São Paulo chegou e dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ter o desejo de imitar Jesus. E um segundo ponto seria renunciar o que não for para a honra e glória de Deus. Renunciar aquilo que não é para a honra e glória de Deus. Por exemplo, se eu ouvir essa música, eu tenho sempre que me perguntar, se for pelo ouvido, se eu ouvir essa música, ela vai me levar a contemplar a glória de Deus? Se eu olhar essa revista, se eu olhar esse objeto, se eu olhar essa televisão, nesse filme, nessa série, vai me levar para a glória de Deus? Se eu cheirar, se eu comer, se eu ingerir tal coisa, essa coisa me leva para a glória de Deus? Se não for para a honra e glória de Deus, eu não quero. Se não for para me levar para a graça, se não for para me levar para o caminho do céu, eu não quero. Eu preciso renunciar. E aqui está a importância de nós passarmos pela noite sensitiva. Com certeza João já leu sobre isso. A noite sensitiva é aquela onde Deus purifica os nossos sentidos. Muitas vezes o pecado entra na nossa vida pelo ouvir, pelo ver, pelo falar, pelo tocar. E nós precisamos pedir a Deus que Ele purifique os nossos sentidos. E agora, Gilda? E agora, o que fazer? Calma. Se você não pecou, permaneça na vigilância. Permaneça na oração. Permaneça na graça. E se você pecou, mais calma ainda. Porque a palavra que nós ouvimos no início da nossa partilha diz: se pecou, temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é vítima de expiação pelos pecados. Tem jeito, há salvação. No Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 17, diz: Deus enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Então, a salvação, e a nossa salvação é por meio de Jesus Cristo. Escuta, a salvação de Cristo anulou os efeitos do pecado em nós. Deus nos deu autoridade sobre o pecado, sobre os demônios e sobre nós mesmos. Deus nos deu essa autoridade. Não é por mérito próprio, mas é por graça de Deus. Por graça de Deus, eu e você, nós temos autoridade sobre o pecado,
sobre todo e qualquer demônio e sobre nós mesmos. O pecado, ele já foi vencido. O sangue de Cristo, ele destruiu o pecado em nós. Portanto, o pecado já não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. É claro que eu sozinha eu não tenho poder sobre o pecado, mas o sangue de Cristo, ele me dá autoridade espiritual sobre o meu pecado. Ei, escuta, o pecado, ele é menor que você. Você é maior que o pecado, porque você foi blindado pelo sangue do Cordeiro. É isso mesmo. Você foi blindado pelo sangue de Cristo. Naquela época, Eva, ela não resistiu. Ela cedeu ao pecado, porque ela não tinha o sangue de Cristo sobre ela. Mas agora nós temos o sangue de Cristo sobre nós. E nós podemos decidir. Nós podemos decidir. Eu posso decidir se eu falo mal do outro ou não. Eu posso decidir se me manda um vídeo e eu deleto ou não esse vídeo. Eu posso decidir se eu mudo ou não de rota. Você pode decidir se você muda ou não de rota. Por quê? Porque a salvação foi derramada sobre nós. Você não é fraco, eu não sou fraca. Você não é derrotado, eu não sou derrotada. Nós somos salvos. É um processo, sim, mas com o processo, com o passar do tempo, nós criamos resistência. Quando nós tomamos posse da salvação, há um choque de realidade em nós. Há ou não há, irmão? Quando nós tomamos posse da salvação, há um choque de realidade em nós. Há uma mudança radical que às vezes nem mesmo sabemos por quê, para quê. Às vezes a gente se olha assim e fica perguntando, mas meu Deus, eu superei isso. Eu passei por isso, mas eu venci assim. Eu era assim, mas agora eu sou assim. Por quê? Porque Jesus, a salvação de Cristo, veio sobre nós. Porque nós tivemos a força do alto para resistir a toda tentação, a todo pecado. E o processo é o seguinte: há o arrependimento, há a conversão e a salvação. O arrependimento é quando você faz um exame de consciência, sabe que errou e se arrepende. Mas aí você pode perguntar, mas errou para quem? Porque às vezes a gente faz as coisas achando que é certo. Nem sempre as pessoas têm consciência do que é certo e o que é errado. Por isso, o parâmetro que nós devemos usar não são os nossos. Não é o do meu amigo, do meu vizinho. Mas nós precisamos olhar os parâmetros de Deus. É errado para quem? Para a Bíblia? Para o Espírito Santo? Para os ensinamentos de Deus? Se nós observarmos os mandamentos, 10, poucos, mas nem sempre nós cumprimos. Mas nesse processo, nós precisamos deixar cair a ficha, como diz a história. A ficha cai, nós tomamos consciência, nós nos arrependemos, nós vamos para o sacramento da cura, que é a confissão, o sacramento que liberta a nossa alma. Aí, em consequência disso, nosso ser vai se convertendo, nós vamos mudando de postura. Decidimos não mais fazer aquilo que fazemos. Eu nem pedi ao irmão, mas eu vou dizer. O meu irmão, ele bebia.
e através da bebida causava outros pecados. Então, quando ele teve essa experiência com Deus, a primeira coisa que veio nele foi esse exame de consciência, esse arrependimento. E a partir do momento em que ele se deixou seduzir por Deus, deixando a bebida, todos os outros pecados caíram por terra. Foi ou não foi, irmão? Porque Deus nos dá a consciência daquilo que nos leva a pecar. Em nome de Jesus, Deus vai te dar a consciência essa noite daquilo que te leva a pecar. Não é pecar por pecar, mas o que é que está me levando a isso? Eu gostava muito de pagode. Eu confesso que eu ainda escuto, eu gosto, tem umas músicas muito boas. Só que naquela época não era gostar assim como eu gosto hoje, só de ouvir, de curtir em casa. Eu era pra bagaceira mesmo. Nunca fui de beber, mas eu gostava muito de ir, dançava, namorava, usava roupinha curta. Para mim era muito normal. Por isso que eu te digo, a gente tem que pensar, é errado para quem? Naquela época eu não tinha tido um encontro com Deus, então para mim era certo usar shortinho curto, usar blusinha mostrando a barriga. Para mim era certo namorar hoje e amanhã. Para mim era certo passar uma noite toda fora e voltar no dia seguinte. Mas quando eu comecei a comparar o que para mim era certo e o que a Bíblia me mostra como certo, eu percebi que eu estava totalmente errada. E a partir dessa consciência, eu tomei a decisão também de mudar de vida. Por isso que eu digo que quando o sangue de Cristo está sobre nós, o demônio não tem mais poder sobre as nossas decisões. Porque eu posso decidir se eu continuo com a vida que eu tinha ou se eu sigo novos passos, os passos de Jesus. Se eu abraço a salvação que foi conquistada para mim e para você na cruz. Então o processo é o seguinte: arrependeu-se, confessou, lutou para permanecer na graça. Arrependeu, confessou e luta para permanecer na graça. E eu quero dizer para você que é possível permanecer na graça. É possível permanecer na bênção. Eu acredito num Deus que revoluciona. Eu acredito num Deus que transforma vidas. Eu acredito, aqui na nossa comunidade tem exemplos concretos disso. Outro dia eu fiz uma live com minha irmã Débora e ela contou a transformação do esposo dela. Não é mérito humano, mas é graça divina. Se você quiser, Deus entra, Deus faz. Como fez na vida de Zaqueu, é um evangelho muito conhecido. Zaqueu, ele era desonesto, ele era ladrão, usava de esperteza, passava a perna nos outros, era mentiroso, fazia um monte de besteira. Mas ele encontrou a salvação. Ele encontrou a salvação e quando Jesus olhou para ele, disse: desce depressa. A conversão é depressa. Deus tem pressa de nós, Deus tem pressa de você, Deus tem pressa da sua salvação, Deus tem pressa da sua conversão. É hoje, o céu quer ficar em festa hoje. Nós não podemos deixar para amanhã, para depois. O tempo urge, Deus tem pressa. Deixa a salvação entrar na sua casa, deixa a salvação entrar na sua vida. E veja, Jesus entrar na nossa vida não significa andar com camisa religiosa,
não significa andar com um terço na mão, mas acima disso é embarcar nessa transformação, nessa revolução. De nada adianta você andar com um terço na mão e continuar fazendo as besteiras que você sempre fez. Não adianta você colocar uma camisa de Jesus misericordioso e fazer todas as besteiras que você sempre fez, que eu sempre fiz. Não adianta. É preciso permitir essa revolução. É preciso permitir essa transformação. É preciso permitir que Deus revolucione toda a nossa vida, todo o nosso ser. E quando a salvação olha para Zaqueu e disse: desce depressa. Em outras palavras, ele disse: eu tenho sede de ti, Zaqueu. Zaqueu confessou para Jesus. Ele disse assim: eu roubei, Senhor, mas eu vou devolver. Olha o ensinamento de Zaqueu. Quando ele teve esse encontro com a salvação, ele confessou: eu sou podre, eu não presto, eu roubei, mas eu vou restituir, eu vou devolver. Ou seja, ele mudou de rota. Ele mudou de rota. Ele viu que o caminho que ele estava perseguindo não era o caminho correto. E ele voltou. E eis que tudo se fez novo na vida dele. Não só para ele, mas para toda a família dele. Porque quando você atrai desgraça, não é só você que é atingido. Quando eu atraio desgraça para a minha vida, não só eu sou atingido, mas todos os que estão à minha volta. Da mesma forma de que quando eu atraio bênçãos para a minha vida, todas as pessoas em minha volta são abençoadas comigo. Portanto, se um pai de família faz essa opção por Jesus, abraça essa salvação, a salvação vai contagiar toda a sua família. Toda a sua família vai ser agraciada pela graça de Deus. Se precisa mudar alguma coisa na minha vida e na sua vida, essa mudança tem que ser hoje. Tem que ser agora. Porque talvez amanhã não dê tempo. Nós estamos vivendo dias maus. Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a alguns minutos, a algumas horas, a alguns dias. Portanto, é hoje. Ei! Letícia, Laura, Lourdes, Joaquim, Antônio, é hoje. Hoje a salvação precisa entrar na sua casa. Hoje a salvação precisa entrar na sua vida. Eis que é tempo de vida nova. É tempo de novo, de um renovo para nós. O céu quer ficar em festa hoje. É hoje. Não vamos deixar para depois. É hoje. Deus tem sede de nós. Deus tem sede de você. Deus tem sede da sua família. Deus tem sede da sua casa. Muda de rota. O que precisa mudar? O que precisa ser transformado na sua vida, na sua casa? Quais as atitudes que eu tenho, que eu faço, que elas precisam ser purificadas pelo sangue de Cristo? Lá em Gálatas 5, depois você pode pegar e ler, que é perfeito, que fala das obras da carne e das obras do Espírito. E o que eu desejo para nós essa noite é que as obras do Espírito se façam presentes em nossa vida. Amém? Eu quero convidar você a renunciar. Renuncie tudo que te leva para o mal. Diga: Senhor, eu renuncio o pecado.
diga: Senhor, eu decido pelo poder do teu sangue. Eu digo não ao pecado e digo sim à tua salvação, Senhor. Como tu revolucionaste a vida de tantas pessoas, Senhor, revoluciona agora a minha. Revoluciona agora a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Aquilo, Jesus, que nós falamos que não conseguimos mudar, tu tens poder para isso, e nós estamos abrindo o nosso coração para que tu possas fazer essa revolução, para que tu possas fazer essa transformação. Eu consagro agora, Senhor, os nossos pensamentos, para que o pecado não seja concebido na nossa cabeça. Eu consagro, Jesus, agora o nosso coração, para que o pecado não seja consentido em nosso coração. E eu consagro, Senhor, todo o nosso ser, para que as nossas atitudes sejam para a honra e glória do teu santo nome. Aquilo que não convém a um filho de Deus, eu não vou fazer, porque a palavra de Deus me ensina: tudo posso, mas nem tudo me convém. Antes de uma atitude, antes de uma decisão, se pergunte: essa atitude, essa decisão, essa palavra que eu quero dizer, essa ação que eu quero fazer, ela convém para a salvação que foi conquistada por mim? Para mim, foi conquistada por Jesus, para mim. Se não convém, eu não quero. O amor de Cristo nos alcançou. Amém! Glória a Deus, o amor de Cristo nos alcançou. E quando esse amor nos alcança, tudo se faz novo. O que era velho passou, e eis que se faz nova todas as coisas. Há um novo céu esperando por nós. Há uma terra longa para que nós possamos trilhar esse caminho, para que nós possamos caminhar com Jesus. O melhor caminho que nós podemos caminhar é ao lado de Jesus. Você vai cantar Seu Amor Me Alcança. Canta, igreja. Canta, povo de Deus. Seu amor me alcançou, Numa cruz me resgatou, me resgatou, no teu sangue me teu lavou. sangue me lavou, Livre sou, livre sou. o perdido encontrou, Perdido encontrou, tua graça me tua alcançou, graça me alcançou, meus pecados meus perdoou. pecados perdoou, Livre sou, livre sou. eu me rendo a ti, Eu Senhor. me rendo a ti, Eu me rendo a eu me ti. rendo a ti, Eu me rendo eu a me ti. rendo a ti, Eu me eu me rendo a ti. rendo a ti. Salvador, 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 tua cruz me tua salvou. cruz me salvou. Salvador, 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 teu amor me teu amor
agora falar como Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte do que eu e me vencestes. Fostes mais forte do que eu e me vencestes. Deixa Deus ser mais forte na sua vida, meu irmão. Você que está dizendo que não tem forças para resistir, a sua força vem do Senhor. Você que está dizendo que não consegue dizer não a certa atitude, você consegue sim, não pelas suas próprias forças, mas pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Você consegue, eu quero repetir mais uma vez, você não é fraco, você não é derrotado, você é salvo pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue vai lavar e purificar você se você quiser. Aceite a salvação que foi conquistada. Aceite, aceite. Deus está falando com uma pessoa que se condena pelo pecado. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, mas você não se perdoa. Eu quero dizer que Deus está falando assim com você: eu te perdoo. Deus está te concedendo o perdão nessa hora. Aceite esse perdão, se aceite também e faça a decisão de não mais cair nesse mesmo erro. Deus está falando com uma mulher que cometeu um aborto. E isso fere a sua alma, fere o seu coração, porque depois que você cometeu esse aborto, você teve uma experiência com o Senhor e você viu que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, especialmente de um inocente. Eu quero dizer para você, minha irmã, vá confessar, peça ao sacerdote uma penitência para que você possa cumprir essa penitência e ser purificado. Se pecou, não peque mais. Deus perdoa, Deus abraça, Deus acolhe de volta, porque o sangue de Cristo nos resgatou. Pecados perdoou, livre sou. Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Salvador. Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador. Teu amor me resgatou. Teu amor me resgatou. Salvador, Salvador. Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador. Teu amor me resgatou. Dai-nos, Senhor, um adorno do espinho da tua coroa, para que eu possa conseguir sentir as consequências dos meus pecados. Michele, Senhor, entrega a vida do meu esposo na bebida, que ele dê entendimento para que tudo isso se transforme. Dani, Senhor, nos livra dessa pandemia. Lourdes, tudo tem o seu tempo, Michele. Dar-lhes verdade. Michele, glória a Deus. Lourdes é amor demais de Deus por nós. Cleia, é uma luta, Senhor, lutar contra o pecado, mas o Senhor é maior. Michele, eu tomo posse. Dani, Deus ama cada um de nós. Dar-lhes o pecado nos persegue, a
gente tem que vigiar. Mas um dia eu vou dar um testemunho da minha vida. Janete, Senhor, envia o Teu Espírito Santo sobre todas as áreas da nossa vida e faz-nos criaturas novas conforme Tua vontade e querer. Carlos, Deus está em mim libertando tudo de ruim que passei na minha vida. Lourdes, eu desejo, Senhor, sim, esta vida santa. Michele, vem Espírito Santo em casa. Aguinaldo, amém. Amém, amém, Dona Terezinha. Cleia, o salário do pecado é a morte. Senhor, nos ajuda a vencer com a Tua misericórdia. Cleia, liberta no Senhor Jesus, meu filho, do alcoolismo e todos os meus familiares. Janete, Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas misérias e nos envolve com a Tua misericórdia. Alexandre Leida, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, peço oração pela saúde do meu pai, Antônio José Leite, para que Maria, com seu manto protetor, cure e liberte. Aguinaldo, oh, glória a Deus. Lourdes, peço oração por Daíla e Neuzi. Dani, liberta do Senhor de todo esse pecado em minha vida. Águeda, Espírito Santo, liberta Manuel do alcoolismo. Darles, essa pandemia foi muito triste, levou muitas vidas, mas também serviu para muita gente enxergar que Deus existe. Seu amor me ama. Desculpa. Dona Lu, que o sangue de Jesus cure Antônio Leite. Kátia, eu me rendo a Ti. Cláudio, de Petrolina. Livre sou. Janete, que o sangue de Jesus envolva todos os enfermos, em especial Antônio Leite. Ludmila, isso é comigo. Lourdes, reza por Antônio Leite, Neuzinha, Angelino, Cosma, Daíla. Janete, que o sangue de Jesus possa lavar, curar, restaurar todos os enfermos, corpo da alma. Carlos, quero marcar muitos pontos com o Senhor. Michele, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por falar comigo. Lourdes, para que o Senhor Jesus dê força a Francilda diante de toda a situação no qual está vivendo. Michele, hoje só tenho a agradecer por tudo. Dayan Sena, peço oração pelo meu sogro, Dom Leite. Hoje eu só quero agradecer por todas as graças derramadas na minha vida, Dani, Daniela Assis, Damasceno. Jesus, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Henrique, peço por meu pai, Antônio Leite. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nunca esqueça, você não é tentado além das suas forças, além do que você possa resistir e suportar. A sua miséria, ela é atingida pela misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oh, glória! Salvador, Salvador, Tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, Teu amor me resgatou. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã, logo mais às 3h da madrugada, o texto da misericórdia no Instagram da comunidade Viva Chama. Amanhã, dia 20 de abril, a terceira pregação do Seminário de Vida, Fé e Conversão,
com a nossa irmã Sandra Viana. Compartilhe, deixe seu like. Após fechar esse vídeo, deixe o seu comentário, a sua experiência em ter assistido para ter participado desse momento, como também de outras noites também. Comente, compartilhe com seus amigos, salve para não perder essa sua experiência nessa live. Com a graça de Deus, uma viva chama em teu coração.